Eu quero falar nessa noite sobre incendiar. Amém? Nós estamos no Incendeia Paraná. E quando nós lembramos de incendiar, ou de incêndio, ou de fogo, nós logo lembramos do fogo do Espírito, nós logo lembramos do avivamento, nós logo lembramos da salvação em massa de grande quantidade de pessoas, nós logo começamos a pensar num movimento sobrenatural da parte de Deus, com curas, milagres, prodígios, maravilhas, o sobrenatural se manifestando. Mas o fogo também são as provas que nós precisamos passar diariamente para sermos aprovados pelo Senhor. E quando Deus diz Incendeia Paraná, Ele está dizendo que nós precisamos estar preparados para passar pela fornalha. E nós precisamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não se curvaram aos falsos deuses, nem negociaram seus valores e princípios, nem venderam a sua fé, não se prostraram a um rei corrupto que era Nabucodonosor, e foram enviados para a fornalha. E aquela temperatura era tão grande que as pessoas que estavam jogando eles naquele lugar morreram pelo calor daquele local, mas eles tiveram as suas vidas preservadas, porque o quarto homem estava caminhando com eles naquele lugar de provação. Então entenda uma coisa: se nós temos áreas de fraqueza nas nossas vidas, o fogo de Deus, o fogo do Espírito, Ele virá com tudo sobre as nossas vidas, para nos preparar para níveis maiores de glória que estão por vir. Eu creio que há muitas promessas insondáveis para o Paraná. Eu creio que há muitas promessas insondáveis para cada homem e mulher que o Senhor trouxe nessa noite a esse lugar. Há palavras que estão retidas no reino do Espírito, esperando o posicionamento de muitos de vocês. E eu vejo pessoas aqui que basta um passo para um alinhamento, para que um novo tempo chegue. Mas será inevitável que você passe pela fornalha, que você seja incendiado, que você seja queimado, e que nesse lugar em que o calor parece que vai te consumir, você será salvo pelo quarto homem, por aquele que representa a eternidade da sua vida. E isso te habilitará para novos lugares no Espírito, isso te conduzirá para novos lugares no reino, isso te preparará de dentro para fora, para que você esteja qualificado, habilitado para assumir o lugar de governo que o Senhor tem preparado para cada um de vocês. Então, quando nós formos queimados e não sobre mais nenhuma carnalidade, quando nós formos ali torrificados naquele lugar de alta pressão, a única coisa que sobrará é a força dele, e não mais a nossa fraqueza. E aí então nós estaremos preparados para assumir aquilo que ele desenhou na eternidade acerca de cada um de nós, e que ele espera que nós tenhamos coragem de dizer sim: eu vou para a fornalha, eu não negocio os meus valores, eu não me vendo, eu não faço com que os meus princípios sejam negociados, mas eu permaneço firme naquilo que Deus idealizou para a minha vida. Quantos creem nisso? Você pode levantar as suas mãos e aplauda o Senhor com a melhor salva de palmas que você pode liberar na sua vida. Você está fazendo um pacto com a eternidade. Nós precisamos de heróis do fogo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, um dos textos prediletos do meu apóstolo. Ele prega esse texto como ninguém, mas eu peço licença hoje para falar com vocês um pouco sobre ele. Que diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar para salvar-se dos medianitas.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos nossos inimigos, os midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, tu livrarás das mãos dos midianitas o povo da aliança. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Curve sua cabeça. Espírito Santo da profecia, Espírito Santo da verdade, tu que és a sonda do Deus Altíssimo, penetra o profundo, o oculto e o escondido, os lugares de mistério e de segredos que estão contidos dentro de nós, e revela a nós mesmos as nossas fraquezas. Precisamos nos conhecer nesta noite, não no autoconhecimento, mas no conhecimento que provém do alto, porque quanto mais nós nos conhecermos em Ti, mais nós Te conheceremos. E a Tua palavra nos diz que nós precisamos Te conhecer e permanecer Te conhecendo. Por isso nós Te agradecemos pelo privilégio de ministrarmos a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se você lembra da sua infância, e eu não quero aqui que você revele a sua idade, né? Talvez você tenha um pouco mais do que 40, assim como eu, mas eu gostava de assistir os Super Amigos. Nunca entendi por que o Super-Homem usava cueca por cima da calça, e também não entendia por que a Lois Lane, né, não conseguia descobrir a diferença do Super-Homem para o Clark Kent, porque a única coisa que diferenciava eram óculos. Mas nós copiamos a nossa vida em cima dos nossos heróis da infância. Eu não sei se você lembra do Homem-Pássaro, eu não sei se você lembra da Mulher Maravilha, eu não sei se você lembra do Super-Homem, do Lanterna Verde, ou qualquer outro super-herói da sua infância, e que hoje talvez você vá aos cinemas assistir aos filmes, para tentar trazer essa nostalgia lá de trás da sua infância, e para alegrar o seu coração. Mas nós aprendemos que o super-herói ele só se dava bem pela força que ele tinha, e não pela sua fraqueza. Todas as vezes que o super-herói tinha que mostrar fraqueza, ele criava um disfarce, e muitas vezes esse comportamento tem tomado conta das nossas vidas como cristãos. Nós vestimos um disfarce de super-heróis, nós vestimos uma capa de super-heróis, nós colocamos um personagem para funcionar, e nós escondemos as nossas vulnerabilidades, nós escondemos as nossas debilidades, nós escondemos as nossas fraquezas, porque é muito mais fácil nós mostrarmos para as pessoas as nossas qualidades, as nossas habilidades, os nossos pontos fortes, aquilo que nós temos como talentos, como dons, do que mostrar para as pessoas o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos necessitados, o quanto nós temos áreas de debilidade e de fraqueza dentro de nós que precisam de um toque sobrenatural do Espírito Santo. Então nós construímos, ao invés de uma igreja, um baile de máscaras, onde cada um vai vestido com o seu personagem favorito, onde cada um usa o disfarce do seu super-herói favorito, e aí nós vamos fazendo ali um lugar de hipocrisia, onde as pessoas não revelam o seu verdadeiro eu ou a sua verdadeira natureza. E sabe qual é o nosso maior problema?
é que como crentes, nós passamos muito tempo da nossa vida ajudando as outras pessoas a vencerem as suas fraquezas, mas nós nos tornamos incapazes de dar jeito nas nossas fraquezas. Nós queremos estender as mãos para todas as pessoas, para fazerem com que elas avancem, progridam, prosperem, deem certo no casamento, na família, na educação dos filhos, na empresa. Nós somos muito bons para profetizar para todo mundo, mas quando é para usar a palavra profética para nós mesmos, nós não conseguimos. E Deus quer que nós tenhamos uma mudança de postura. Qualquer situação que nós vamos enfrentando, ela é capaz de nos sugar. Quando você constrói um disfarce, quando você constrói uma performance, quando você constrói uma falsa imagem, quando você passa algo para as pessoas que é algo fraudulento, que não é a sua realidade, quando você começa a funcionar, você não consegue fluir. E por conta disso você cansa, você começa a fazer a sua vontade, do seu jeito, no seu tempo, construindo o seu império pessoal, e você vai adoecendo por dentro, sem que as pessoas percebam. Por fora você continua com a roupa do super-homem e da Mulher Maravilha, mas por dentro você já está fraco e sobrecarregado, porque qualquer coisa que você tenha que fazer, que fuja do seu perímetro de responsabilidade, já lhe suga, lhe cansa. Você não consegue mais se permitir trabalhar para o Senhor. Por quê? Porque nós, quando usamos de falsidade para lidar conosco mesmo, nós estamos autorizando as outras pessoas a usurpar de nós, a sugar de nós a força que nós ainda temos. E aí nós vamos arrumando algumas fugas para nós nos distrairmos. São aqueles momentos de injeção de ânimo. São coisas que nós inventamos para passar o nosso tempo, para nos dar alegria, que são as nossas fugas, que são os lugares onde nós conseguimos nos esconder. Mas, queridos, isso dura pouco tempo. Daqui a pouco você volta a se sentir cansado, sobrecarregado, e você começa a cair na real de que você precisa de uma mudança radical na sua vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa: uma mudança radical, qualquer evento pago hoje, que lota grandes ginásios, com uma grande quantidade de pessoas, consegue fazer. Agora, transformação genuína no seu caráter, somente o Espírito Santo da verdade pode operar, através da ação da cruz, do sacrifício vicário de Jesus. Isso é que vai produzir em você verdadeiros frutos de arrependimento. Então nós estamos cansados de viver uma vida ideal, porque nós não queremos encarar a vida real. E essa teologia humanista, que é esse poder do mundo, que enobrece as forças, que trabalha os pontos fortes, que trabalha as qualidades, que trabalha as habilidades, está invadindo as igrejas. Hoje você precisa de uma palavra que venha trazer ânimo para você, porque senão o culto não lhe encheu, você volta vazio para sua casa. Por quê? Porque a força do mundo enfraquece a força de Deus. Você percebe que quando uma mensagem é dirigida às mulheres, a mensagem é sempre para empoderamento. Quando a mensagem é para os homens, é sempre para que sejam cobiçosos, ambiciosos ou machistas. Você vê que esse empoderamento, essa força falsa, acaba tomando a mente das pessoas. Essa semana eu tive uma experiência muito curiosa. Nós temos um pastor da área de família no Mevansed, que é um homem muito precioso, o pastor Ney. E eu escrevi algumas palavras de feliz aniversário para ele, porque ele estava passando pelo dia do seu aniversário. E depois no final ele colocou, no final do dia, os agradecimentos, e ele colocou assim: eu acabei de ler a mensagem do Jackson, e que mensagem linda, porque as palavras do Jackson fazem com que nós nos sintamos gigantes. E eu pude dizer para ele: eu te vejo como um grande homem, Ney, mesmo que você não se veja.
Mas sabe por que isso acontece? É o próprio Deus que esconde em nós as forças dele, para que nós não venhamos nos ensoberbecer, porque ele quer que nós venhamos manifestar a força dele nas nossas fraquezas. Então nós somos totalmente diferentes dos super-heróis, porque não são as nossas forças que resolvem o problema do mundo, são as nossas fraquezas que trazem cura para os lugares onde Deus tem nos colocado. É a sua fraqueza que vai gerar cura no seu casamento, é a sua fraqueza que vai gerar cura nos seus filhos, é a sua fraqueza que vai gerar prosperidade na sua empresa, é a sua história de fraqueza que vai inspirar outras pessoas, não é a sua força. O mundo está cansado de grandes exemplos de superação, achando que isso vai inspirar os outros. Não, não. Milagre de verdade é quando alguém improvável, que tem fraquezas profundas, consegue encontrar a força de Deus dentro de si e romper no sobrenatural, e encontrar um lugar de milagre e experimentar dimensões do Espírito. Sobe a labá, sobe a camanda rabagá, labraba subi coma da iaba labá, sobe a bagada rabaxê. O Senhor está nos levando a um lugar aonde nós vamos começar a olhar para as nossas fraquezas como um lugar onde Deus habita e onde Ele pode manifestar o que Ele tem de melhor. A religião que tem nos colocado um cabresto, ela lida sempre com culpa e medo, e ela estabelece um padrão altíssimo de perfeição para nós caminharmos nela. Ela diz que se você não falar assim ou assado, não se vestir assim ou assado, não se comportar assim ou assado, você não serve, você não funciona, você não está pronto para assumir aquele lugar. Mas o reino é um reino em que o rei, ele olha para as pessoas e enxerga nelas, mesmo que o mundo não veja, fraquezas que podem se transformar em lugares onde ele pode manifestar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua grandiosidade. Porque enquanto a religião tenta transformar homens em deuses, Deus encontrou uma forma de se fazer homem e habitar entre nós, sendo fraco, muitas vezes angustiado, muitas vezes triste. Quando Deus fala com Abraão que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da terra, Ele está dizendo o seguinte: olha, das suas entranhas vai nascer uma geração que ao mesmo tempo vai ter uma identidade espiritual vindo da força do eterno, mas ao mesmo tempo vai ser do pó da terra e precisa encontrar a sua humanidade, porque é na sua humanidade que eles vão experimentar os maiores milagres. Por isso que Jesus veio da linhagem de Judá. Ele era ao mesmo tempo o homem feito 100% da eternidade, mas ao mesmo tempo 100% da sua humanidade. Ao mesmo tempo ele era céu e era terra, e nós temos que aprender a conviver com essa complexidade de vida. É muito difícil para nós convivermos num ambiente de fé, num ambiente de milagres, e ao mesmo tempo ter que conviver com a nossa humanidade. Quantos de nós colocamos as mãos sobre os paralíticos e eles andam, surdos ouvem, cegos veem? Nós experimentamos o sobrenatural. Oramos por empresas quebradas e elas passam a prosperar. Oramos por casamentos destruídos e eles passam a se restaurar. Oramos para filhos perdidos e eles se transformam no orgulho daquela família. Mas por que muitas vezes isso não acontece na nossa casa, na nossa vida? Eu esperei para ter filho durante 8 anos. Nós esperamos, não que eu não tenha agido, eu quero que você entenda que eu agi bastante, só que o bebê não vinha, e por 8 anos nós oramos por pessoas, e teve situações de nós orarmos por casais estéreis, e eles gerarem gêmeos, enquanto nós estávamos esperando nosso filho chegar. Nós precisamos aprender a lidar com essa complexidade, porque muitas vezes nós oramos e as pessoas são curadas, as pessoas são libertas de demônios, coisas sobrenaturais acontecem, mas por que a nossa vida continua a mesma coisa? O pior é que às vezes nós não conseguimos ser vitoriosos naquela área,
mas nós conseguimos parecer vitoriosos naquela área, e isso é um grave problema para nós. Eu não estou dizendo que se você passar por uma situação difícil, você não pode abrir o seu coração com alguém para compartilhar das suas dificuldades. Eu não estou dizendo que você não tenha que procurar alguém para falar das suas culpas, dos seus medos, dos seus pecados, dos seus tropeços, dos seus enganos, buscando direcionamento. Muito pelo contrário, isso precisa ser feito. Mas muitas vezes Deus dá uma ordem para nós, para que nós venhamos ficar em silêncio, para que a murmuração não faça parte da nossa vida, para que o diabo não ouça da nossa boca nenhum tipo de reclamação sobre as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque viver por fé é outra coisa, mas sustentar uma falsa imagem para as pessoas é aparentar algo errado, e isso é orgulho, soberba e presunção, e Deus odeia o orgulho. É por isso que muitas vezes nós andamos em ciclos e não conseguimos sair de determinadas situações, porque nós queremos aparentar para as pessoas o disfarce, nós queremos usar a capa do super-herói, mas no fundo nós sabemos que nós precisamos de ajuda, mas nós não queremos ceder, nós não queremos mostrar fraqueza, e às vezes Deus manda sim você se silenciar, você colocar e estampar um sorriso no seu rosto para dizer que vai tudo bem, porque é só uma fase, mas você manter uma aparência por muito tempo, sabendo que você precisa de ajuda, isso é algo bem diferente, e esse é um problema enorme para a igreja nos dias de hoje, porque nós vamos construindo elementos externos de resultado para apresentar para a sociedade uma aparência de vitória. Nós queremos mostrar para a nossa comunidade de fé, para a igreja, que nós estamos rompendo. Nós queremos dizer para os nossos amigos que está tudo muito bem, mas por dentro nós estamos um caco, por dentro nós estamos destruídos, a nossa vida interna está uma baderna, e você consegue ser dissimulado ao ponto de seguir o jogo como se nada estivesse acontecendo. Isso funciona muito bem no coletivo, isso funciona muito bem quando você está entre as pessoas, mas quando você volta para sua casa e você coloca a sua cabeça no travesseiro e você fica sós com você mesmo, aquela sua aparência social obrigatória, ela não está mais ali com você. E aí, se tem uma coisa que chega no Brasil, meu irmão, é fatura, e o diabo, ele manda a fatura para o seu sono ir embora, porque você vai ter que pagar a conta. Se tem uma coisa que chega na sua vida, é a verdade, e você não pode fugir dela. As faturas, elas não são só financeiras, elas são emocionais e são espirituais, e nós precisamos aprender a pagá-las. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 de Coríntios 12 e 10. Quantos estão me acompanhando? Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. É muito bom porque nós decoramos somente a parte B do versículo. Diga ao fraco: eu sou forte. Mas nós queremos suportar todas as coisas para apresentar para a sociedade evangélica atual que nós somos vitoriosos, quando nós na verdade estamos destruídos. Mas aqui Paulo diz que ele tinha prazer nas suas fraquezas, pelo amor que ele tinha a Jesus. Volto a dizer, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar os super-heróis e de brincar com eles. E aí a gente cresce, e a gente continua com essa obrigação de ser o super-herói, o super-homem e a super-mulher. Então nós não nos permitimos errar, e quando nós erramos, nós damos um jeito de encobrir o erro. Nós não assumimos as nossas derrotas, e quando nós estamos derrotados, nós damos um jeito de encobrir a derrota. Nós não assumimos os fracassos, e quando nós fracassamos, nós damos um jeito de encobrir o fracasso. Por quê? Porque nós temos uma resistência
a assumir a nossa humanidade. Nós temos vergonha de pedir socorro, e no fundo essa vergonha não passa de orgulho. Esse é o grande problema do super-herói. E eu quero que você abra comigo Hebreus 11, 33 e 34. Talvez essa seja uma palavra para que você medite nesses dias, em que nós estamos falando sobre fogo, sobre incendiar, sobre provar no fogo, sobre ser medido por Deus, pelo prumo divino. Hebreus 11, 33 e 34 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Repita isso comigo: apagaram a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada, e da fraqueza eles tiraram força. Na batalha fizeram-se poderosos e puseram em fuga os exércitos inimigos. Por que isso? Porque é justamente na sua maior fraqueza que o maior poder de Deus vai se manifestar como uma super força. Quando Gideão reconhece que ele é o menor da sua casa, Deus pode entrar através da vida de Gideão para trazer às suas mãos o exército inimigo. O mesmo acontece com todos os heróis do rol da fé. Davi era o mais improvável, um ruivo franzino, cheirando a esterco de ovelha, escondido de trás das malhadas. Pedro, o mais temperamental, instável, explosivo, sanguíneo de todos os discípulos, e se tornou um grande apóstolo. Moisés, com a sua língua pesada, fugindo como um assassino e se escondendo de trás das criações do seu sogro. Josué, que tinha acompanhado todo o processo de liderança de Moisés, se sentiu despreparado para assumir a liderança, para acessar a terra prometida que manava leite e mel. Mas pastor, isso não é o que as músicas estão nos ensinando hoje. As músicas que eu ouço na minha casa, elas enaltecem uma força insuperável. Ela diz que eu sou vencedor, que eu sou campeão, que eu sou cabeça, que eu não sou cauda, que a vitória vem, que onde houve a derrota vai vir a glória. Só que todas essas coisas, elas deveriam ser atribuídas à força de Deus em nós e não a nós. O problema é que nós trouxemos todos esses créditos como medalhas de honraria para o nosso peito, quando na verdade elas são honra ao Deus que nos chamou e que vai operar o milagre. O problema das nossas canções é que nós nos colocamos no centro das atenções, e Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, e nós queremos roubar dele algo que não é nosso, que não nos pertence, que é a força que só provém dele. Cuidado com os disfarces que você cria. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso: cuidado com os disfarces. Sabe por quê, queridos? Porque as derrotas também fazem parte do processo. Porque é importante lembrar que ninguém é perfeito, que nós não podemos ser chamados de super-heróis. Sabe por quê? Porque nós seguimos um homem que não se divinizou, nós seguimos um homem que se humanizou. Nós não precisamos dar resultados sociais, nós precisamos aprender a lidar com o nosso mundo interior, e aí sim nós vamos entender qual é a razão das nossas fraquezas, porque em todas as nossas fraquezas existe uma oportunidade de Deus demonstrar a sua glória, a sua força e o seu poder, para que você frutifique, produza e vá além. Porque muitos homens e mulheres de Deus hoje caem da graça, porque se acham super homens e super mulheres, porque nunca trabalham as suas fraquezas, porque andam flertando na corda bamba com as coisas que vão lhe levar cada vez mais para baixo, para a derrota.
Sempre quiseram apresentar para as pessoas uma imagem de perfeição e resultado. Esse é um esforço em vão. Sabe por quê? Porque lá na frente a bomba estoura. Eu pergunto para você nessa noite: qual é a sua criptonita? Qual é o seu ponto fraco? O que é que está te enfraquecendo? Ah, pastor, é a reforma tributária. Não, pastor, é que o presidente Bolsonaro se tornou inelegível. Não, pastor, é que os juros hoje, as taxas estão muito abusivas. Para de ficar encontrando o problema do lado de fora para esconder as suas fraquezas do lado de dentro. Eu não estou falando de nada externo. O mundo pode estar abalado do lado de fora, as coisas podem estar complicadas do lado de fora, mas dentro de você precisa haver um alinhamento. Eu estou falando do seu coração, eu estou falando de algo interior, eu estou falando de algo dentro de você. Porque o seu problema, meu amigo, não é a situação do seu país. Eu sinto lhe informar uma coisa: as coisas podem piorar. Então, pastor, eu vou embora do país, eu vou embora do Brasil, eu vou tirar minha dupla cidadania, e eu vou pegar o meu visto, e eu vou pegar o meu passaporte, e eu vou sair daqui. Mas eu quero lhe dizer que a sua fraqueza vai lhe acompanhar onde quer que você esteja. E enquanto você não aprender a entregar a sua fraqueza para o seu Criador, o eterno Deus da verdade, para que Ele estabeleça a sua força, você não vai sair do lugar onde você está. Pare de transferir a responsabilidade, pare de transferir a culpa, porque o avivamento não vem, porque o fogo não acontece, porque a libertação não vem, porque as coisas que eram para acontecer não acontecem. Eu vejo as pessoas receberem palavras proféticas e logo as coisas começarem a romper, e comigo parece que eu sempre fico para trás. Faça um exercício de louco. Vocês que são de Itajaí, por favor, o dia que vocês me encontrarem na estrada e me virem falando sozinho, me deixa. Façam um exercício de louco, conversem com vocês mesmos. Eu gosto de conversar comigo, meu pastor. Eu gosto de caminhar sozinho e falar comigo mesmo. Nós precisamos aprender a falar com a gente. Se o país virar um país de primeiro mundo, modelo para todas as nações, a fraqueza ainda vai continuar aí, porque você é humano. Se a sua resposta for sim, o problema não está no governo, o problema não está nas taxas, o problema não está na política, o problema não está na igreja, o problema não está no seu pastor, no seu líder, o problema não está na sua comunidade de fé, o problema está em mim e você. Nós precisamos assumir que nós somos o problema. Faça assim comigo, estenda a sua mão. Vamos fazer um exercício de louco aqui? Estenda a sua mão e olha para a sua mão assim. Imagine um espelho. Esse espelho se chama Cristo. Se olhe no espelho de Cristo, se olhe no espelho de Jesus. Sabe por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque você deveria estar refletindo a imagem do Filho e não a sua. Então você quer fazer valer as suas qualidades, você quer que os seus dons sejam reconhecidos, você quer que o seu nome se torne célebre, você quer construir o seu próprio império, você quer ser renomado. Você luta pela quantidade de views na internet, pela quantidade de seguidores no seu Instagram. Pare de ter uma vida online, comece a ter uma vida real offline. Não adianta você mostrar para as pessoas uma coisa perfeita diante das câmeras, quando você está sozinho não é nada daquilo que aparenta ser. Deus está chamando sacerdotes verdadeiros, sacerdotes reais, que sejam coerentes, que sejam congruentes, que aquilo que eles falam seja exatamente aquilo que eles vivam. Nós estamos cansados de pessoas fraudulentas assumindo as plataformas, mostrando uma grande performance, mas na vida pessoal não são absolutamente nada daquilo que aparentam ser. Quando nós nos deparamos com o espelho do Espírito, nós começamos a enxergar coisas dentro de nós
que nós nem imaginávamos que estava lá. Sabe por quê? Porque nós não temos o hábito de fazer isso. Sabe qual é o nosso hábito? Nós não temos o hábito de olhar para dentro de nós e encontrar coisas. Por quê? Porque a nossa mão sempre está estendida para apontar o erro dos outros. Porque os nossos olhos sempre são altivos para criticar o próximo. Porque nós sempre achamos que o problema está nas outras pessoas, quando na verdade o problema está em nós. Quantas vezes eu sou ofendido, quantas vezes eu sou magoado, quantas vezes eu sou perseguido, quantas vezes eu sou injustiçado, mas ao invés de assumir a mágoa e olhar para culpados e estabelecer pessoas que estão tentando de alguma forma puxar o meu tapete, eu olho para dentro de mim e pergunto: Senhor, o que é de tão feio que existe dentro de mim, que foi capaz de me derrubar desse jeito, quando alguém agiu dessa forma comigo? Porque o problema nunca está no outro, o problema sempre vai estar em nós. Quando você se depara com uma pessoa que você detesta, cuidado, porque aquela pessoa que você odeia, na verdade tem coisas que você gostaria de ter e não tem, ou que talvez tenham coisas que você detesta em você, e você acabou de ver funcionando nelas. As pessoas são o nosso espelho. As pessoas são o nosso espelho. Nós vamos ver o que nós somos exatamente, e nós vamos descobrir que nós somos exatamente iguais às pessoas que nós mais odiamos, que nós mais criticamos. E aquele dedo que você aponta para os outros, deveria na verdade estar sendo apontado para você mesmo. Então você ia descobrir que no fim das contas, todos nós não passamos de grandes hipócritas. Abra comigo 2 de Reis, capítulo 14, versículo 37. Quem me suporta um pouco mais? 2 de Reis 14, 37 diz assim: e ele respondeu, Geazi, sempre metendo o nariz onde não é chamado: bem, ela não tem filhos, o seu marido já é o quê? Idoso. Geazi estava dizendo: Eliseu, nós não temos Viagra, então ou vai ser no sobrenatural, ou o negócio não vai acontecer, meu filho. Ou você usa aí a porção dobrada de Elias, ou nada vai acontecer. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo, e Geazi a chamou, e ela veio até a porta, e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. E o menino cresceu, e certo dia ele foi encontrar-se com seu pai, que estava nos seus ceifeiros. Repita assim comigo: ele foi se encontrar com o pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça. Repita assim comigo: cabeça simboliza governo. Ele chamou por 2 vezes: ai minha cabeça. E o pai disse a um servo, repita comigo: não delegue aquilo que é para que você faça, leve-o para a mãe dele. Muitos pais espirituais hoje estão pegando seus filhos doentes e mandando para a igreja. A igreja tem que cuidar, quando na verdade eles assumiram a responsabilidade de fazer isso. O servo pegou, levou ele à mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ela contou para o marido? Não. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu o quê? Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Ela falou alguma coisa para o servo? Não. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo.
Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. O que Eliseu está fazendo aqui? A mesma coisa que o pai do menino fez. Mandou o servo ir ao encontro da sua filha espiritual. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Repita assim comigo: está tudo bem. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Lembre da sua pior derrota dessa semana, da crise que você está passando, da luta que você está transicionando, da guerra que se levantou lá na sua casa. Dê um sorriso para essa pessoa e diga assim: vai tudo bem. Agora olha aqui para mim. O problema é que nós nos apegamos nessa palavra e a gente acaba não compartilhando as nossas fraquezas, porque a maioria das pregações motivacionais dizem o seguinte: está na luta, sorria, está na guerra, não reclame, está passando a crise, não murmure, está passando um momento de fraqueza, o momento está difícil, não abra para ninguém, vá para o secreto, porque o seu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Não, dentro do novo pacto, sob a luz da nova aliança, nas suas cartas Paulo diz para nós comunicarmos as nossas necessidades aos santos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: o problema não é você dizer, é para quem você diz. Ela não disse para o servo, não disse para o marido, não disse para o servo de Eliseu, porque ela sabia com quem ela tinha que conversar. Ela foi falar justamente com quem? Com o homem de Deus. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Aí sim ela se derrama. Geazi veio para afastá-la. Por quê? Porque os servos não entendem. Até agora ela estava sorrindo, como é que agora ela está fazendo drama? Mas o homem de Deus lhe disse: deixa ela em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Você acha que Eliseu, que profetizou que ela teria um filho, Eliseu, que frequentava a casa que ela construiu ao lado da sua, o lugar alto de refúgio, Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias, que era um Navi, um vidente, um profeta, não poderia ter recebido um oráculo profético da parte de Deus e descoberto que o filho daquela mulher havia morrido? Claro que sim, mas Deus aqui promove uma situação para que aquela mulher abra a sua fraqueza, para que ela rasgue o seu coração, para que ela fale da sua ferida. Aí ela começa a colocar para fora a dor da alma. Ela diz: por acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu não lhe disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse para Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Por quê? Porque naquela época já tinha fofoca. Porque hoje é muito difícil você compartilhar das suas fraquezas com pessoas maduras e confiáveis espiritualmente, que vão guardar o seu coração. Você precisa escolher ser seletivo, porque você conta hoje e amanhã todo mundo já está sabendo. Mas o que ele faz aqui, Eliseu? A mesma coisa que o pai do menino, que era o responsável, fez. E por conta disso, ela não aceitou. Se você continuar lendo até o versículo 37, você vai ver que essa mulher, ela compra uma briga com Eliseu e ela diz: eu não vou permitir que Geazi leve o seu cajado, o Senhor vai ter que ir até lá. E você sabe o desfecho da história: o menino ressuscita, porque Eliseu, ele se deita por 2 vezes e sopra sobre o menino e aquece aquele corpo e transfere a sua unção profética. Por que isso?
Agora eu quero falar para os pastores e líderes que estão aqui. Quantos pastores e líderes nós temos aqui? Não venha com um discurso de paternidade espiritual se você não consegue lidar com as fraquezas das pessoas que você lidera. Porque Deus quer que os líderes espirituais dessa nação tenham uma visão da terra a partir do céu e não o contrário. Eu concordo com a visão da Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas as pessoas estão esperando Jesus voltar e estão aonde? Trabalhando na seara, mas não estão preparando o contingente de filhos da luz que vão governar com Ele pela eternidade. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você está procurando produzir e frutificar no seu império pessoal, enquanto tem líderes abaixo de você morrendo das fraquezas e não tem com quem abrir. Não podem compartilhar o coração. Onde é que esse homem estava, gente? Na ceifa. Engraçado, força para fazer um filho porque era idoso ele não tinha. Agora força para ir para a ceifa e pegar a safra abundante, ele arrumou. Muitas vezes nós arrumamos força para muitas coisas, menos para emprestar o nosso coração para as pessoas abrirem as suas mazelas e as suas fraquezas. Hoje a gente entende que enquanto Ele não chega, enquanto Cristo não volta, as pessoas estão ocupadas demais com as suas safras particulares, com as suas hortas particulares, gerando uma lista interminável de demanda pessoal para colher resultados aqui da terra, criando um lugar melhor para o seu ego sobreviver. E aí elas esquecem de trabalhar na fraqueza dos seus filhos, conduzindo seus filhos para se fortalecerem no Senhor. Poucos líderes têm como objetivo viver o céu na terra, implantar a justiça de Deus na terra, promover a vontade de Deus na terra, criar um ambiente sobrenatural onde o céu possa se manifestar com a sua força. Por quê? Porque você começa a estabelecer servos para fazer coisas que você foi chamado para fazer. Não delegue, não demande coisas que são do seu papel. Jesus, em 3 anos, Ele promoveu o céu na terra e não o ministério dele. Jesus, em 3 anos, plantou a ceifa do Pai, mas não construiu a sua safra particular. E o pior é que ele disse que nós faríamos obras maiores do que as deles, mas o que eu estou vendo são pais espirituais ocupados demais em implementar o seu próprio império, querendo seus próprios projetos abençoados e se esquecendo de trabalhar a fraqueza daqueles que estão com ele. Os filhos irão morrer até que os pais se levantem, porque os filhos é que ensinam, os pais é que ensinam os filhos a lidarem com as suas fraquezas. Deixa eu explicar isso de novo. Os pais ensinam os filhos a lidarem com as suas fraquezas. Aquilo que você acha que é a sua fraqueza, na verdade é a maior força que Deus te deu. A dor que nós sentimos não deveria nos levar a uma batalha espiritual contra os demônios de fora. A dor que nós sentimos deveria nos levar para uma luta interior contra o nosso próprio ego, aonde estão o quê? As nossas fraquezas. Não é o mundo que está matando os nossos filhos. Somos nós, pais espirituais irresponsáveis, que estamos promovendo a morte deles. Os nossos filhos com fraqueza não são nosso sofrimento. Os nossos filhos com fraqueza não são nosso incômodo. Os nossos filhos com fraqueza são a nossa responsabilidade. E por que a igreja está sofrendo tanto ataque do mundo? Pela ausência dos pais. Sabe por quê que hoje os pais da igreja estão esgotados? Porque eles já não sabem lidar com as fraquezas deles. Por isso que eles não sabem lidar com a fraqueza dos outros. Eles sabem usar o potencial e a força que eles têm e ensinar os outros a usar os seus talentos e recursos, mas eles não sabem
fazer as pessoas acessarem as fraquezas e transformá-las em forças. Mas depois de identificar, pastor Jackson, essa fraqueza dentro de mim, eu tenho que admitir. Repita comigo: admitir. O apóstolo Luiz Hermínio acabou de falar uma coisa muito importante aqui. Ele disse que nessa conferência Deus vai distribuir chaves. Quantos acreditam nisso? Eu na hora tomei posse dessa palavra, mas não adianta ter um molho de chaves na mão se você não sabe abrir as portas. Mas identificar e admitir não é a mesma coisa? Não. Sabe por quê? Porque nós somos criativos demais. Se nós crentes participarmos de um casting para participar da novela das 9 da Rede Globo, nós passamos em primeiro lugar e pegamos o papel principal, porque a gente sabe simular. Crentes são belos atores. Tem coisas que as pessoas sustentam uma vida inteira e vão inventando desculpas para não ter que mexer naquela área. É de dar inveja a qualquer ator de novela. Nós somos muito ordinários. Nós temos a capacidade de identificar e procrastinar, empurrar com a barriga e não resolver. Nós empurramos tudo para amanhã e não resolvemos. Nós vamos nos abandonando e vamos deixando para depois. E sabe o que vai acontecendo? Quando nós nos abandonamos e deixamos as nossas fraquezas para depois, nós também abandonamos as fraquezas das pessoas que são da nossa inteira responsabilidade. Enquanto nós não formos capazes de exercitarmos a autocrítica, não vai existir esperança para a nossa transformação. Ah, mas eu sou assim, pastor, porque é a minha formação. Eu sou assado porque eu fui rejeitado no ventre. Eu tenho esse problema porque a minha formação familiar foi desse jeito. Eu pratico esse pecado porque eu tive esse problema na infância. Não, querido, reconheça, é falha de caráter. Nós precisamos criar vergonha na cara, entrar num lugar de arrependimento, de quebrantamento, de contrição, de confissão, nos padrões redentivos do reino e se humilhar diante de Deus. Parar de empurrar a fraqueza com a barriga. A gente sublima. Você sabe o que quer dizer a palavra sublimar? É tornar sublime. Você pega uma fraqueza que é séria e aí, ao invés de destruir ela, você transforma ela em algo raso. Ah, ela sempre esteve aqui. Ah, não, isso não é um problema, você lidar com isso. É algo irrelevante, não. Admitir, querido, é assumir a gestão da sua vida. Sabe por quê? Porque enquanto a gente não assume, aquilo se torna livre na nossa vida para continuar nos desgovernando. Ou você assume e entende que Deus te deu uma vida não só por você, mas Ele deu uma vida para você. Ele te deu um presente para você fazer escolhas. Ele te entregou a capacidade de escolher. Mas para isso eu preciso aprender a falar. Repita assim comigo: eu preciso aprender a falar. Sabe qual é o nosso problema? A gente abre a boca para pessoas erradas na hora errada e do jeito errado. A gente precisa aprender a falar do jeito certo. Porque tem gente que fala demais. Eu tenho problema com gente que fala demais. Eu tenho problema em sentar em lugares em que a pessoa não deixa nem a gente se expressar. A pessoa chega a fazer uma espuma no canto da boca, o coração acelera, cria uma veia saltada na jugular. Você acha que a pessoa vai ter uma síncope na sua frente de tantos argumentos, de tanta revelação, porque ela é incapaz de te ouvir, ela só quer falar. Mas sabe por que as pessoas falam tanto? Para calar a voz do coração. Às vezes você fala desordenadamente para o coração não ter que falar, para o coração ficar em silêncio. Há uma frase muito rasteira dentro da psicanálise, e eu sim acredito que a fé e a ciência podem andar de mãos dadas. Diz que todo excesso esconde uma falta. Quando você vê que a pessoa é demais, pode contar que ali tem um problema. Tem gente que quer conversar, mas dá vontade de mandar calar a boca. Para de falar um pouco, deixa o seu coração se expressar. Seu coração está precisando comunicar as suas fraquezas e você não deixa. Por isso que tem muita gente que sabe ouvir,
mas detesta ouvir, porque tem gente que para na minha frente para falar, e o que é para ser falado não fala, só gastou meu tempo. E você já viu que tem gente que detesta o silêncio, porque também não suporta ficar sozinho consigo mesmo, porque vai ter que encarar as suas mazelas e as suas fraquezas. Aí sabe o que faz? Bota uma música no Spotify, abre um livro, abre a Bíblia, fica com 5, 6 coisas abertas na mesa, levanta várias vezes, começa o quê? Se boicotar para não ter que parar, silenciar e ter contato com as fraquezas que estão o destruindo gradativamente. Tem coisas na sua vida que, se você não parar para resolver agora, elas vão te destruir, porque você mandou o seu coração calar a boca, e está na hora de você abrir seu coração. Repita assim comigo: essa é a espiritualidade de Jesus, dar som ao coração. Querido, você precisa aprender a dar nome às questões da vida, dar verbo para as ações, dar vazão para os sentimentos. Você precisa aprender a chorar, porque você segue um homem que chorou. Deixa eu dizer isso de novo: você precisa aprender a chorar, porque você segue um homem que chorou. Para de ficar construindo uma fortaleza mentirosa para os outros, quando dentro de você está derrubado. Nós precisamos aprender a lidar, que nós somos traídos, que nós vivemos frustrações, que nós estamos decepcionados, que nós temos medos, culpas, inseguranças, e tudo isso, se a gente não cuidar, vai destruir a gente. Não adianta ficar estampando sorriso de plástico no rosto para agradar a torcida e viver uma vida de inferno. Nós somos pó, nós não somos semideuses, nós não somos super-heróis. Nós estamos somatizando. Sabe o que é somatizar? É somar e em cima de somar. Ou seja, você vai somando além das contas, e vai colocando esse entulho, esse lixo para dentro, e você vai somando, somando e somando, e chega um momento na sua vida que você não dá mais conta. E se você não externalizar o que você está vivendo, você vai se esgotar ainda mais, e aquilo que Deus tem para a sua vida de tão precioso não vai acontecer. Deus está fazendo você viver processos onde você precisa reconhecer as suas fraquezas e reconhecer que a força dele se manifesta nas suas fraquezas. Mas eu pergunto, até quando você vai levar esses problemas adiante? Tá, Jackson, e onde é que fica Gideão nisso tudo? Porque os nossos inimigos, eles revelam as nossas fraquezas. A palavra Gideão, ela significa, sabe o que? Lenhador. Mas o camarada estava malhando trigo, que deveria ser na eira, no lagar, onde se faz vinho, amassa uva. Ou seja, ele não tinha identidade, e ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Porque quando você assume só as suas fraquezas e não enxerga Deus nas suas fraquezas, você acaba se anulando. Ele estava vivendo num ambiente de confusão sobre ele mesmo. E a palavra midianita, sabe o que ela significa? Contenda ou confusão. Por quê? Porque eles eram os filhos da concubina, que receberam só presentes e foram o que? Enviados para o Oriente, enviados para o deserto. Então agora eles estavam voltando em rebeldia para tomar aquilo que eles achavam que era deles por direito. E eles estavam sofrendo por conta da confusão. Repita assim comigo: enquanto eu não admitir as minhas fraquezas, eu vou viver assolado pela confusão. E a vitória de Gideão é tremenda, porque ele mata 2 príncipes e 2 reis. Os 2 príncipes, um se chama Oreb, que significa desolado, era a fraqueza de Gideão. Ele se sentia solitário. Ele destruiu Zeeb, que significa lobo solitário. Muitas vezes Gideão se sentiu sozinho, porque ele era o menor da sua casa. E ele derruba 2 reis. Um deles era Zeba, que fala de matança em sacrifício, que eram os postes ídolos que os seus familiares haviam levantado como deuses estranhos para adorar, e que ele precisava derrubar. E por último, o rei Salmuna,
que quer dizer desprotegido. Ele achava que ele estava sozinho no mundo e que ele não tinha ninguém por ele. Mas quando ele apresenta as fraquezas dele ao Senhor, e o Senhor transforma aquelas fraquezas em força, até o seu nome muda, porque Gideão passa a se chamar Jerubbaal, aquele que contendeu contra o domínio do inimigo e venceu. Somente quando nós enfrentamos as nossas fraquezas, Deus pode mudar o nosso nome. Na fraqueza encontraram força. E se nós quisermos ser incendiados, nós vamos ter que ser provados pelo fogo. E nós vamos ter que submeter as nossas fraquezas aos processos que Deus quer estabelecer, para que dentro desses processos, as nossas fraquezas, elas sejam remodeladas em grandes forças, que só quem pode desenvolver em nós é o Espírito do Santo, que vem do nosso eterno Criador. Essa é uma noite para nós começarmos o Incendeia Paraná com arrependimento. Se você até hoje construiu uma vida de imagem para mostrar para as pessoas as suas qualidades, os seus dons, porque hoje em qualquer lugar que você vai, você primeiro precisa ser o mais simpático, o mais comunicativo, o mais atraente, o mais inteligente, o mais culto, o com vocabulário mais rico, aquele que se relaciona melhor, aquele que se doa mais, aquele que mostra resultado, aquele que tem qualidade. Você sempre tem que ter mais e mais e mais e mais. E o Senhor está dizendo apenas uma coisa: me entrega as suas fraquezas. Será que nessa noite você pode entregar as suas fraquezas para o Senhor? Essa é uma noite de entrega completa a Ele. Se até o sábado à noite você quiser ocupar o lugar que Deus tem definido para a sua vida e vivenciar os processos, nós precisamos começar agora, não mais negligenciando as nossas fraquezas, mas confessando no lugar certo, que é aos pés do altar. E eu convido você a se jogar do seu lugar aqui na frente, entregar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui estão as minhas fraquezas, aqui estão as minhas mazelas, aqui estão as minhas limitações. Eu não quero mais aparentar para as pessoas uma coisa que eu não sou. Eu estou esgotado de apresentar para as pessoas algo que não é a realidade, algo que não existe, algo que é uma fraude, algo que é... Nós criticamos tanto a política da nossa nação, dizendo que tudo é uma fraude, que tudo é um engano, que tudo é uma corrupção, mas isso está dentro de nós. A fraude está aqui dentro, a mentira está aqui dentro, o engano está aqui dentro. Não tenha medo do frio, saia do seu lugar. Não precisa dobrar o joelho se não quiser, mas é um período de entrega. Você precisa autorizar o Senhor a entrar com a força dele na sua fraqueza nessa noite. Qual é a sua fraqueza? Não confunda fraqueza com pecado. Pecado se arrepende e se confessa. Fraqueza se submete a Deus para que a força dele se manifeste. Eu estou chamando aqui na frente pessoas que se acham fracas demais para fazer aquilo que Deus as chamou para fazer, porque estão olhando para si mesmas e estão se vitimizando, assim como Gideão fez. Talvez porque você não tenha para quem contar, talvez você não tenha quem o ouça, talvez você não tenha quem cuide do seu coração, mas esse é o momento de você se derramar diante do Senhor. Comece a fazer a sua oração pessoal. Quando o Duda estava cantando a última canção, e ele estava falando sobre nós nos lançarmos na mirra ardente,
Você sabe o que uma mirra ardente é capaz de fazer com você? Para começar, quando você vai ungir alguém com óleo de mirra, sua mão já queima. Agora você imagina uma mirra, um óleo fervendo. Se você quer ser incendiado nas suas fraquezas, esse é o momento certo. Não espere por mim. Não espere por mim. Existe um canal em banda larga aqui, um Wi-Fi para você. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que você tivesse livre acesso. Então você pode ir sem qualquer interlocutor. Eu não sou o pedágio, eu não estou aqui para representar você. Você é sacerdote. Você precisa clamar entre o alpendre e o altar. Primeiro pelas suas causas e depois pela causa do povo. Apresente diante do Senhor as suas fraquezas e permita que a força dele, que o poder dele, que a glória dele se manifeste através de você. E tudo aquilo que até hoje você pintou como algo negativo, a sua história de vida, o seu passado, tudo isso será usado para curar as feridas das nações. Deus é capaz de usar as suas dores para tratar pessoas sem esperança. Aquilo que você tem olhado como algo negativo na sua vida, tire os olhos do seu potencial, daquilo que você já desenvolveu, porque o segredo não está nisso. Para isso existem muitos pregadores motivacionais que vão fazer cócegas nas suas emoções para te ativar e te estimular. Mas hoje o nosso papel aqui é te dizer: olha para as suas fraquezas, porque a força de Deus está ali. Vai pelo caminho das fraquezas, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele, a força dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas.